Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tava com saudade de falar isso, depois de tanto tempo estamos de volta aqui no canal, lógico, para falar sobre essa nova era que hoje começa no Inter. Ontem à noite o Mano Menezes foi anunciado como novo técnico do Inter, hoje pela manhã já acompanhou o treino e inclusive já foi apresentado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar e tentar esboçar uma provável equipe que o Mano já deve escalar para o jogo de sábado contra o Fluminense lá no Maracanã pelo Brasileirão. Sobre o departamento médico, o Inter tem 5 jogadores de volta, 3 deles titulares importantíssimos e outros 2 que nem estrearam ainda, mas que também podem confirmar a titularidade dependendo do seu desempenho. E no finalzinho ainda vou dar a minha opinião sobre todos esses movimentos que estão acontecendo por parte da direção, chegada do Mano Menezes, chegada do William Thomas, a influência que o Autuori pode ter nesse processo todo. Então vem comigo, mas antes disso, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso é muito importante. Bom, vamos lá, gurizada. Como eu já antecipei na introdução do vídeo, ontem à noite o Inter anunciou Mano Menezes como seu novo técnico para o restante da temporada. Ao decorrer do vídeo, a gente pode falar um pouco mais sobre os detalhes desse contrato, nessa que foi uma negociação muito complexa, longa, com diversas reuniões entre as partes, onde a direção do Inter, inclusive, fez diversas exigências ao staff do treinador para que essa negociação tivesse um desfecho positivo. E eu posso dizer com toda certeza que o empenho e a vontade do Mano Menezes em voltar a ser um treinador protagonista no futebol brasileiro foram de suma importância para que hoje ele fosse apresentado como novo técnico do Inter para 2022. Alguns torcedores que eram contra a vinda do Mano Menezes ao Inter usam como argumento o desempenho dele nas suas últimas 3 equipes. E eu, curioso como sou, fui atrás dos números para saber se o desempenho dele realmente foi tão ruim assim. E eu descobri que a história não é bem essa. O último trabalho do Mano foi no Al Nassr do Catar, onde ele foi demitido em 19 de setembro de 2021, ou seja, ele está aproximadamente 7 meses sem trabalhar. O desempenho dele por lá não foi tão ruim como dizem. Em 16 jogos, ele venceu 9 partidas, empatou 4 e perdeu 3, com um aproveitamento de 64%. E ele acabou sendo demitido porque foi eliminado da Copa local lá do Catar, como se fosse a Copa do Brasil, um campeonato de mata-mata paralelo à liga local, pelo Al Ittihad, que é o rival deles lá, por 3-1, levaram um totó de bola e a direção do Catar lá, os sheiks lá, resolveram por encerrar o trabalho. O último trabalho do Mano no Brasil foi em 2020, pelo Bahia, onde aí sim ele teve um desempenho pífio, um desempenho de equipe rebaixada, onde em 24 jogos ele venceu 8, empatou 2 e perdeu 14, aproveitamento de 36%, mas é importante ressaltar também que o Bahia escapou naquele ano do rebaixamento e das 14 vitórias que eles tiveram, 8 foram com o Mano Menezes, então ele foi importante também para que a equipe se salvasse do rebaixamento, mas também foi importante para que eles ficassem lá na parte de baixo, porque ele perdeu 14 jogos e no Brasileirão esse é um número muito significativo, é quase um turno de derrotas, então não estou aqui para passar pano para ninguém, o desempenho do Mano no Bahia foi tenebroso. Antes disso, ele passou um curto período de tempo no Palmeiras, onde em 20 jogos ele também não teve um desempenho ruim, com 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas e um aproveitamento de 63%. A direção do Palmeiras acabou optando por encerrar o trabalho dele ali ao fim da temporada, por acreditar que ele não conseguiria tirar muito mais daquele elenco. Mudando um pouco de assunto, parando de falar sobre números, vamos falar sobre o Inter, já que o Mano já terá à sua disposição para o jogo contra o Fluminense 5 jogadores que estão retornando do departamento médico e 3 deles eram titulares com o Cacique Medina e creio que continuarão sendo titulares
com o Mano Menezes, claro, dependendo do desempenho deles, né? Ninguém é titular na carteirada, né? Se bem que tem um aqui que pode fazer o que quiser, que continua de titular. Mas enfim, são eles: Lisiero, Edenilson, David, Vitão e Wanderson. O Wanderson e o Vitão nem sequer estrearam com a camisa colorada, mas enfim, já estão de volta e se o Mano quiser podem estrear diante do Fluminense no Rio. David, Edenilson e Lisiero são titulares e creio eu que já devem retomar esta condição no jogo de sábado contra o Fluminense de Abel Braga. Ainda sobre IDM, Alan Patrick e Pedro Henrique, os últimos reforços do Inter na janela, que também chegaram lesionados, hoje pela manhã correram em volta do gramado ainda com tênis, então esses ainda vão demorar um pouco mais para estrear com a camisa colorada, cerca de 30 dias mais ou menos, essa é a previsão para que eles voltem. Ao contrário do Moisés, que já está em fase final de recuperação e já deve viajar junto ao grupo na terça-feira contra o Independiente Medellín. Contra o Fluminense, o Moisés deve seguir fora, principalmente porque o René foi bem contra o Fortaleza, mas contra o Independiente Medellín, o Moisés já deve viajar. Enquanto o Tyson fez trabalhos físicos na academia, não deve estar à disposição para o jogo contra o Fluminense, mas também deve viajar para o jogo de terça-feira contra o Independiente Medellín da Colômbia, principalmente porque é um jogo de mata-mata, um jogo crucial para a temporada do Inter, porque se o Inter perder para os colombianos lá, eles vão abrir, se eu não me engano, 5 pontos de vantagem, e aí o Inter teria que tirar essa diferença de 5 pontos em 3 jogos. Não seria impossível, mas já não iria mais depender de si mesmo, o que seria muito perigoso, e vamos combinar, seria um vexame sem tamanho o Inter cair na fase de grupos da Sul-Americana, principalmente com esse grupo. Como eu havia prometido para vocês, vou falar um pouco mais sobre os detalhes do contrato do Mano com o Inter. O contrato, como eu já disse, vai até o final dessa temporada, contrato de aproximadamente 8 meses, e ele chega com apenas um profissional, o seu auxiliar técnico, que agora eu me esqueci o nome, mas enfim, é um cara que acompanha ele há muito tempo e é o único cara que acompanha o Mano, pelo menos nesse momento. Ele vem sem preparador físico, sem preparador de goleiros, enfim, essas foram exigências, inclusive, da direção do Inter. E o Mano, já que não vai trazer um preparador físico, pediu para participar na escolha do preparador físico, já que o Inter quer ter um preparador físico permanente. Como já tem um auxiliar técnico permanente, que é o Cauã de Almeida, o Inter quer ter um preparador físico permanente, e o Mano aceitou, só que disse que quer participar dessa escolha. A comissão técnica toda do Mano deve ganhar cerca de R$500 mil mensais, 400 mil para ele, e os outros 100 mil serão divididos nos outros 2 profissionais, 50 mil para o seu auxiliar técnico e os outros 50 mil para o preparador físico que deve vir. Lógico que essa conta nunca é exata, incluir luvas, enfim, metas talvez diluídas nesse tempo de contrato, a gente nunca sabe, mas gira em torno disso, R$500 mil mensais para a comissão inteira e cerca de 400 mil, 350, 380, quem sabe, para o Mano Menezes. A minha opinião breve sobre a contratação do Mano: sou a favor, sempre gostei do trabalho do Mano, desde os tempos do Cruzeiro, onde ele fez um baita trabalho, ganhando as duas Copas do Brasil consecutivas, 17 e 18. É um cara que treinou a seleção brasileira, então o cara que tem a seleção brasileira no currículo não pode ser tão ruim assim como dizem, e como eu mostrei para vocês, os números do Mano não são tão ruins assim, e os últimos 3 trabalhos dele que usam para difamar o seu trabalho, não difamar, mas para argumentar que talvez ele não seja o cara certo para o Inter, não são tão ruins assim. Eu mostrei para vocês aqui. Valeu, gurizada! Deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!